Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo a integração do SQLite com o nosso aplicativo. Na aula anterior, a gente criou todo esse layout, um layout bem completo. Caso você esteja caindo nesse vídeo de paraquedas, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link para que vocês consigam clonar o que a gente já fez. Então vocês vão lá, acessem o link, clonem a aplicação, clonem esse layout e aí volta aqui para a gente dar continuidade ao desenvolvimento da aplicação. Então nesse vídeo a gente finaliza essa integração. Então acesse o link, clone e volta aqui para a gente continuar. Vamos fazer agora a integração do SQLite com o nosso aplicativo. Então eu vou clicar aqui nas configurações. Vamos navegar até o SQLite, essa opção, e aqui eu vou habilitar. Ele está pedindo para a gente adicionar o nome da nossa base de dados, então vai ser SQLite cadastro. Aqui também ele está pedindo para que a gente adicione a nossa base de dados, .db, então precisamos desse arquivo aqui. Para criar esse arquivo, vamos criar lá no DB Browser. Na primeira aula eu ensinei, eu mostrei como é que a gente faz a criação, como baixa o DB Browser. Então vocês assistem lá e depois voltam para essa aula que vocês vão entender todo o contexto da criação do aplicativo. Então eu tenho aqui o meu DB Browser instalado, eu vou abrir ele. Então pessoal, o DB Browser ele é bem simples. Então aqui na parte superior de arquivo vamos ter a opção para criar um novo banco de dados. Eu vou clicar aqui nessa opção. Ele vai pedir para você salvar em uma pasta. Então eu vou salvar aqui essa pasta download. Então eu vou colocar o nome de SQLite App Cadastro. Eu vou salvar e assim que eu salvo, ele vai pedir para a gente criar a nossa tabela. Então vamos criar aqui uma tabela. Nossa tabela vai ser chamada de cadastro. Vocês podem observar que ele já vai gerando o código SQL aqui na parte de baixo. Então a gente vai criando a nossa tabela aqui e automaticamente ele vai criando também. Então a gente definiu aqui o nome da nossa tabela como cadastro. Agora precisamos adicionar 4 campos. Então o primeiro campo é um identificador único, que é o ID. Então vou clicar aqui para adicionar. Defino o ID. Ele é do tipo integer, tipo inteiro. Ele precisa ser uma chave primária. A chave primária ela é definida usando a restrição private key. Em resumo, a chave primária ela vai garantir a unicidade e integridade dos dados dessa tabela. Então definimos aqui o ID. Vamos adicionar outro campo que vai ser o nome do produto. Então posso colocar aqui nome produto. O nome do produto ele é do tipo text, ele vai receber uma string. Então marco essa opção aqui, text. O próximo campo é a descrição do produto. Então posso adicionar aqui a descrição. Então vocês percebem que eu não adiciono nenhum caractere, nem acento, nem cedilha. Então vocês colocam dessa forma sem nenhum tipo de acentuação. Então descrição. E o último campo vai ser o preço. Então vou definir aqui o preço. Aqui na descrição é do tipo text também, então vou mudar. E o preço ele é do tipo real, ou seja, ele vai receber um ponto flutuante. São números quebrados. Então 2.0, 3.0, valores em real. Então eu vou marcar essa opção aqui. Então pronto, a gente criou a nossa tabela, Então vamos apertar aqui em OK. Como eu falei para vocês, ele gera o código, o comando SQL, Aqui embaixo. Então eu vou clicar em OK. A nossa tabela foi criada, clica aqui em arquivo e vamos salvar as modificações. Aqui na parte superior você vai encontrar algumas opções, Você pode navegar entre os dados. Então aqui tem a opção também de executar comandos SQL. Então, quem assistiu a primeira aula, a gente fez alguns comandos em SQL, lá no SQL Online. Então vocês conseguem fazer todos aqueles comandos utilizando aqui essa opção. Então vocês podem fazer busca, vocês podem criar registros, deletar registros, atualizar também. Vocês conseguem fazer todos aqueles comandos utilizando essa opção. Uma observação bem interessante, caso você adicione algum dado, porque tem como você inserir dados aqui, então se eu clicar aqui nessa opção, você consegue preencher essas informações aqui. Porém, o que acontece? Essa base de dados ela vai preenchida e mesmo você deletando a sua aplicação lá no seu dispositivo, toda vez quando você reinstalar o aplicativo, esses dados que você adicionou por aqui, ele vai ficar salvo lá. Então, é necessário bastante atenção em relação a isso. Caso você crie algum registro, toda vez que você resetar, você reinstalar o aplicativo, sempre essas informações vão aparecer lá. Então é interessante mantê-la limpa ou caso vocês queiram deixar alguma informação aqui, vocês adicionem. Eu vou deletar aqui, não vou deixar nenhuma informação. Então já salvei aqui a minha tabela. Então tudo pronto. Aqui eu vou fechar. E agora a gente vai lá na Flowshow. Então agora eu vou clicar aqui nessa opção, fazer o upload. Venho aqui em downloads e vou selecionar a minha base de dados. Ele vai fazer o carregamento. Como não tem muita informação, é bem rápido. E agora, tudo certo, tudo pronto. Definimos o nome, adicionando nossa base de dados.
Agora precisamos adicionar nossas queries. Aqui vai ser as queries de consulta e aqui as queries de atualizações. As queries de atualizações é os comandos para cadastrar, né, para adicionar um registro, para atualizar um registro ou para deletar. Então, primeiro vamos adicionar uma query de consulta. Então, selecionando aqui as nossas queries de leituras, vou adicionar uma query. Aqui na parte superior você vai definir o nome dessa query, então vai ser listar produtos. Aqui no SQLite Query a gente vai digitar, né? A gente vai digitar os comandos SQL. Então, mais uma vez, quem não assistiu a primeira aula, é interessante você ver lá na parte que a gente trabalha com os comandos básicos e você vai entender todo o contexto aqui da nossa aplicação. Então, vamos adicionar o primeiro comando. Então, vai ser select from. Eu vou utilizar aqui o asterisco, select from, cadastro. Então, o que acontece? Aqui eu vou definir select, né? Selecione, né? Busque todos os registros da minha tabela cadastro. Aqui o nome da tabela ele precisa ser igual ao nome da tabela que você definiu lá no DB Browser. A gente pode observar que o nome da nossa tabela aqui é cadastro. Beleza? Agora vamos adicionar aqui as nossas colunas. Então precisamos adicionar as colunas de acordo também com os campos que definiu, com as colunas que definimos aqui. Então vamos adicionar. A primeira vai ser o ID. Ele é do tipo integer. Vamos desmarcar essa opção. Ele não pode ser nulo, né? Então vamos desmarcar. O próximo vai ser o nome do produto. Esses nomes aqui tem que ser igual ao nome aqui dos campos que a gente definiu na nossa tabela. Então ID, nome do produto, descrição e preço. Tem que ser igual a esse aqui. Então vamos desmarcar essa opção. É do tipo string. Próxima coluna vai ser descrição. Então descrição, tipo string. Vamos desmarcar aqui no label. E por último é o preço. Então preço do tipo double, e aqui eu desmarco o no label. Então, a gente já criou aqui a nossa busca, né? Então ele vai buscar todos os registros da nossa tabela cadastro. Então precisa ser igual o nome da tabela e o nome dos campos também. Então ID, nome do produto, descrição e preço, ele precisa ser igual. Pessoal, só uma observação bem interessante aqui na nossa query de consulta. A ordem aqui não importa. O importante é que os nomes sejam iguais. Então você pode colocar o ID aqui embaixo, a descrição aqui em cima, então não importa. O importante é que os nomes sejam igual à sua tabela. Vamos adicionar a próxima query. A próxima query vai ser para a gente adicionar, né, para a gente inserir um cadastro. Então eu clico aqui em Update Queries, clico para adicionar. Aqui vamos definir um nome, então vai ser add produto. Aqui embaixo vamos digitar o comando para adicionar o produto, né, o comando SQL. Então vai ser insert intro, nome da nossa tabela, cadastro, e aqui os campos da nossa tabela. Eu vou abrir e fechar parênteses. Então o primeiro campo vai ser nome do produto, vírgula, o próximo campo é descrição, vírgula, e o último campo é o preço. Fechar aqui. E agora, values. Abro o parênteses novamente, fecho, e aqui vamos adicionar os dados que queremos inserir. Como não vamos inserir dados manualmente, a gente vai adicionar através de uma variável. Então vamos adicionar primeiramente as nossas variáveis. Então aqui eu vou clicar para adicionar. O nome da variável ele não precisa ser igual ao nome que está lá na tabela. Então eu posso colocar aqui produto, ele é do tipo string, desmarco a opção aqui no label. A próxima variável é a descrição, também do tipo string, desmarca aqui no label, e a última variável é o preço. Então eu defino aqui preço, é do tipo double, eu desmarco aqui no label. Então agora precisamos chamar aqui as nossas variáveis. Para adicionar uma variável aqui, é necessário se atentar a alguns detalhes. Quando a gente estiver trabalhando com texto, né, com string, com tipo text, vamos utilizar aspas simples. Então você coloca aspas simples. Vou deletar esse parênteses aqui só para a gente observar. Então temos aqui aspas simples, e dentro da aspa simples vamos chamar a nossa variável que utiliza o tipo text, né, que no caso aqui é o produto, tipo string. Então eu coloco o cifrão, abro e fecho chaves, e dentro dessas chaves eu coloco o nome da minha variável, que é a variável produto. Eu posso copiar aqui para não ter nenhum erro, eu vou colar. Então aqui a gente está chamando a variável produto. Agora, vírgula, da mesma forma, aspas simples. Dentro da aspas simples eu chamo que eu adiciono o cifrão, abro e fecho chaves, e dentro dela vamos adicionar aqui a descrição, né? Então eu vou colar. E por último temos o preço. O preço ele não precisa ser colocado entre aspas simples, então eu só preciso colocar a vírgula, coloco o cifrão, abro e fecho chaves, e aqui
você coloca o nome da variável preço. Eu vou definir aqui como preço. Agora eu fecho parênteses e coloco ponto e vírgula. Por que não colocamos o ID? Porque o ID ele é auto-incremente, ele é gerado automaticamente, então eu preciso colocar aqui o ID. Então o que esse comando faz? Insert into, insira dentro da tabela cadastro, aqui no nome produto, descrição e preço, que são os campos, que são as colunas que a gente adicionou. Então insira dentro de cada coluna os seguintes valores, né? Então a gente vem aqui com values e aqui vamos adicionar as variáveis. Então os valores eles vão vir dessas variáveis que a gente vai adicionar lá dentro, né, do nosso aplicativo no Flow. Fazendo isso, vamos clicar aqui em adicionar nossa query. Agora precisamos adicionar uma query para atualizar um registro, né, atualizar um cadastro. Então clique em Add Query. Aqui na parte superior defino o nome dessa query. Então vai ser atualizar produto. Antes de a gente adicionar aqui o comando, vamos adicionar logo as nossas variáveis. Então eu vou clicar aqui para adicionar. Então vai ser a primeira o ID, que é do tipo integer, vou desmarcar aqui no label. O próximo é o produto. Lembramos que variáveis não precisa colocar igual na nossa base de dados. Você pode colocar nomes aleatórios. Então o produto é do tipo text, tipo string. O próximo é a descrição. Desmarca no label. E o último é o preço. Desmarca essa opção e aqui coloco o tipo double. A gente já adicionou aqui as nossas variáveis. Vamos utilizar elas no nosso comando. Então, para atualizar aqui um registro, a gente vai utilizar o update. Então, é update, nome da nossa tabela, set, que é para definir, né, os novos valores. E aqui eu chamo as nossas colunas. Então, vai ser nome produto. Aqui tem que ser igual, né, ao nome que a gente definiu na nossa tabela. Então, nome produto, igual. Estamos trabalhando com text, então é aspas simples. Vamos colocar aqui dentro da aspas simples cifrão. Abro e fecho chaves. E dentro vamos colocar o nome da nossa variável, que é a variável produto. Vou Ctrl C, coloco aqui dentro, Ctrl V. Então, o nome produto é igual a variável produto, vírgula, descrição, né, descrição, aspas simples, estamos trabalhando com texto. Então, eu coloco aqui cifrão, abro e fecho chaves. E a variável que a gente vai colocar dentro das chaves vai ser a descrição. Então, Ctrl C, aqui eu colo, vou adicionar a vírgula novamente, dá um Enter. E por último é o preço. Então, preço vai ser igual. Aqui eu só coloco o nome da nossa variável. Então vai ser cifrão, abre e fecha parênteses. E aqui eu coloco o preço. Então, preço, Ctrl C, Ctrl V. Atualize a tabela cadastro, insira os novos valores. E aqui embaixo vamos dizer aonde a gente vai inserir esses valores. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar a cláusula where. Então, digito ele aqui. Então, where ID igual. Então, o que acontece? Atualiza a tabela cadastro, defina os novos registros aonde o ID for igual à posição do meu ID. Então eu defino aqui o cifrão, abro e fecho chaves e aqui dentro eu coloco o meu ID, no caso minúsculo. Então o where ID ele vai garantir que apenas o registro com o ID especificado que vai ser alterado, ou seja, quando eu clicar no local lá no registro específico, então ele vai dar a opção de atualizar somente aquele registro que eu cliquei. Eu vou clicar aqui em adicionar query. Então, para finalizar, vamos adicionar aqui a nossa última query, que é a query para deletar um registro, né, deletar um produto. Então, add query, que eu defino o nome dessa query, vai ser deletar produto. E aqui embaixo vamos adicionar o nosso comando. O comando para deletar é muito simples, delete from. Então, delete da minha tabela cadastro. Aí eu utilizo a cláusula where, né, where ID, igual, e aqui eu defino a minha variável, que é o ID. Então, eu coloco aqui cifrão, abro e fecho chaves e o ID. Aqui embaixo precisa adicionar a variável ID. Então, adiciona a variável. ID é do tipo integer, né, do tipo inteiro. Eu desmarco aqui a opção no label. Então, o que está acontecendo aqui nesse comando? Então, delete from, né, deleta da minha tabela cadastro, onde o ID seja igual ao ID, ou seja, aqui ele está garantindo que apenas o registro com um ID específico, né, o ID que eu selecionei, será deletado. Tanto essa query para deletar, quanto a query para atualizar. Ela funciona com base na posição do ID que tiver selecionado. Então, eu vou adicionar a query. Então, tudo pronto. A gente conseguiu adicionar todas as queries necessárias para fazer a integração do SQLite com a nossa aplicação. Está tudo funcionando, adicionamos nossa base de dados, definimos os nomes, criamos as queries de consulta, criamos as queries de atualizações e agora vamos criar as ações para fazer essa implementação. Então, eu vou selecionar aqui a minha aplicação. Então, a primeira ação para a gente fazer aqui na nossa aplicação é listar os produtos cadastrados. Então, eu vou clicar aqui no meu List View, vem até a parte superior, Backend Query. Vamos adicionar o tipo de query, que é o SQLite Query. Então, seleciono ele. E aqui, vamos definir listar produtos. Ou seja, a gente está fazendo uma consulta. Aquele comando que a gente utilizou lá, select from.
ele vai buscar, né, ele vai mostrar todos os registros daquela tabela. Então, vou confirmar. Aqui ele pede para a gente confirmar, né? Então, confirmo. Então, ele já gerou dinamicamente aqui todos os registros. Então, feito isso, precisamos exibir as informações que vêm da nossa base de dados. Então, eu vou selecionar aqui o primeiro texto, set from variable. Então, vamos pegar aqui a lista, né, produto. Então, eu clico nessa opção. E aqui, o que eu quero exibir? Eu quero exibir o nome do produto. Então, eu vou selecionar ele aqui, prontinho. Embaixo, eu quero exibir a descrição. Então, eu venho novamente, set from variable, listagem dos produtos, descrição. Então, agora ele vai estar exibindo a descrição. E por último é o preço. Então, clique aqui nessa opção, set from variable, na lista aqui dos produtos, né? E preço. Aqui vamos fazer uma configuração. Então, eu clico nessa opção, vamos selecionar o formato em número. Aqui embaixo, eu clico e vamos colocar um formato customizado. Então, custom. Aqui vamos definir o formato para aparecer no formato em real, né? Então, vamos adicionar aqui 3 cerquilhas, que é o jogo da velha, né? 3 cerquilhas, vírgula, mais 2 cerquilhas, o zero, ponto e mais 2 zeros. Então ele vai formatar no formato real. Aqui embaixo, em local, eu coloco PT underline BR, né, que é do formato do Brasil. Vou clicar em confirmar e agora a gente vai conseguir listar os produtos cadastrados dessa forma. Então ele vai exibir o nome do produto, a descrição e também o preço. Então agora o próximo passo é configurar para adicionar um produto na nossa base de dados. Na aula anterior, a gente criou esse botão, né? Ou seja, ele vai chamar esse componente que é para adicionar, né? Para cadastrar. E aqui a gente vai fazer a configuração desse botão. Eu vou clicar nele para cadastrar. Vem aqui o Custom Action. E agora vamos adicionar aqui as nossas actions. Então, pessoal, nossa primeira ação, a gente vai validar, né, o formulário para verificar se os campos estão preenchidos. Então, adicionar a ação. Vamos pesquisar aqui por form. Então, eu vou procurar Validate Form. Vamos selecionar o nosso formulário. Só tem um, então é esse aqui. Beleza, vamos adicionar mais uma ação e a próxima ação vai ser SQLite Query. Eu vou selecionar aqui e eu quero uma query para atualizar. Então, update query. E aqui ele está pedindo o nome da nossa query. Então a gente quer adicionar um produto, então vai ser add produto. Aqui embaixo ele vai pedir para a gente adicionar as variáveis, então eu vou adicionar. Lembra que a gente adicionou somente 3 variáveis. Então a primeira variável vai ser o que? Produto. A segunda variável é a descrição e a última variável é o preço. Essas informações, pessoal, ela vem de onde? Ela vai vir do nosso text field, ou seja, ela vai vir desses campos. Então eu vou abrir novamente, seleciono aqui o meu backend call, então produto. Vamos clicar aqui em value, clico nessa opção, estado do widget, adicionar produto, ou seja, o meu text field, onde eu digitar o nome do produto, ele vai receber, né, ele vai passar para essa variável. Então, add produto, descrição, value, estado do widget, descrição, eu seleciono e por último preço. Então, value, estado do widget. Aqui temos o preço também. Então, eu seleciono e pronto. Então, agora, quando eu digitar, ele vai repassar para a variável e aí sim vai salvar no nosso banco de dados. Aqui vai fazer a validação. Aqui ele vai registrar no nosso banco. Quando ele fizer esse registro do nosso banco, eu quero fazer o quê? Eu quero limpar os campos novamente. Então, eu quero limpar todos os campos. Então, eu vou adicionar uma ação, Exert Form Fields, né, que é para limpar os campos. Aqui ele pede para selecionar quais os campos que eu quero limpar. Então marco esse aqui, o ID produto, o ID descrição e o ID preço. Beleza? Por último, eu quero mostrar uma mensagem que o nosso produto foi cadastrado. Então eu vou exibir aqui um show snack bar, que é essa opção aqui. Aqui ele pede para você adicionar a mensagem. Então vai ser produto cadastrado. Produto cadastrado. A gente vai personalizar, eu vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte, vou deixar extra bold. O texto eu vou mudar para branco. E aqui, esse velo, eu vou deixar ele um pouco mais escuro. Então, eu vou personalizar ele aqui deixar um pouco mais escuro aqui. Então, eu vou usar essa cor. Aqui você pode personalizar da forma que você quiser. Se você quiser deixar padrão, é só colocar a mensagem. Fica a seu critério. Antes de definirmos todas as actions aqui do cadastro, a gente vai criar uma variável. Então, eu vou fechar aqui. Viemos até AppState e vamos adicionar uma variável chamada UpdatePage. Pode ser do tipo string, vamos criar. Voltamos novamente aqui, então eu seleciono a minha árvore de widget, seleciono o botão cadastrar, vamos abrir. E o que acontece? Eu fiz alguns testes no SQLite e percebi que às vezes ele fica guardando a minha interação ou até mesmo ele demora alguns segundos para finalizar uma ação. Então a solução que eu encontrei foi adicionar um update stage para que ele atualize a página. Então a gente vai clicar aqui nessa opção, vamos adicionar uma ação e vai ser o update app state. Eu vou selecionar aqui
a gente não vai setar nenhuma variável aqui. Então, por que a gente criou essa variável? Porque se a gente não tivesse criado, essa opção não apareceria aqui. Então, vamos clicar aqui e vamos selecionar essa primeira opção, ou seja, ele vai reconstruir a página. Então, o que acontece? Quando eu clicar para adicionar um produto, ele vai fazer a reconstrução da página e automaticamente o produto já vai aparecer registrado. Então, o update state vai resolver esse problema. Então, aqui, resumindo, ele vai validar para ver se tem algum campo vazio, vai adicionar na nossa base de dados. Aqui ele vai fazer a reconstrução da página para mostrar o produto cadastrado, né, o que a gente adicionou. Aqui ele vai resetar todos os campos. E por último, ele vai mostrar essa mensagem de produto cadastrado. Ele vai exibir aquela barra mostrando que esse produto ele já foi adicionado. Então aqui eu posso fechar. A gente vai voltar aqui na nossa página inicial. Aqui eu vou fazer uma alteração bem rápida. Quem clonou não precisa fazer porque eu já fiz essa alteração. Porém, quem acompanhou na última aula, a gente precisa fazer uma alteração. Então eu vou selecionar aqui o meu list view. Eu vou remover, né, vendo nas propriedades, vamos remover esse padding aqui. Então é só clicar nessa opção, ele vai remover. E vamos selecionar o nosso container. E aqui a gente vai dar um espaçamento, né? A gente vai dar um padding aqui de 10. Então eu vou definir aqui o espaçamento de 10. Precisamos também ativar o scroll label da nossa coluna para que seja possível fazer a rolagem entre os registros, né, entre os produtos cadastrados. Então, vamos selecionar a nossa coluna, vamos ativar aqui o scroll label. Vocês podem observar aqui que ele está ativado o primary. Então selecionamos o nosso list view e vamos desativar. Quando temos vários widgets que têm a opção primary nas suas propriedades, é necessário que a gente deixe ativado como primary somente o widget principal. Então eu vou deixar aqui somente da minha coluna. E essa é a alteração que a gente vai fazer. Agora o próximo passo é adicionar a opção para editar um produto. Então, para fazer isso é muito simples. Eu vou selecionar aqui o meu ícone de editar. Ele já tem uma ação definida que ele vai navegar até a opção aqui, até o nosso componente editar, esse componente. Então vamos selecionar ele aqui. Antes disso precisamos definir um parâmetro, pessoal. O que é um parâmetro? O parâmetro ele refere-se à prática de passar as informações adicionais quando o botão é clicado, ou seja, ele vai passar a informação específica do registro que eu estou clicando. Então quando eu clicar aqui, ele vai me passar as informações desse registro aqui para uma outra página e lá eu consigo acessar essas informações. Então vamos clicar aqui em Define, adicionar parâmetro. Esse parâmetro aqui eu vou colocar o nome de SQLite ID, ou parâmetro, né? Param, beleza. Aqui o tipo, ele vai ser uma SQLite raw, porque ele é a linha daquele registro que a gente está clicando. Vamos deixar marcada aqui essa opção. Aqui em SQLite query, vamos definir aqui listar produto, que é a consulta que a gente está executando. Então vou marcar essa opção e vou clicar para confirmar. Então definindo o parâmetro, agora eu preciso passar esse parâmetro. Então eu vou clicar aqui em pass, clico aqui dentro. Então temos aqui o nosso parâmetro e esse valor do parâmetro vai ser, clica nele aqui, vai ser a listagem dos produtos SQLite Raw, ou seja, que é a linha que a gente está clicando, né, o registro específico. Eu vou selecionar ele aqui e clico em confirmar. Então agora tudo certo. Agora quando eu clicar aqui no botão editar, eu vou conseguir recuperar essas informações. Então agora eu posso vir aqui no meu componente editar. Aqui dentro precisamos exibir as informações, ou seja, ele vai exibir as informações desse registro. Então vamos selecionar o primeiro text field, vamos navegar até essa opção aqui, Initial Value, clico nela. Aqui eu vou selecionar aqui o meu parâmetro, né, que eu estou passando. Em Select Raw Columns, vamos definir aqui o nome do produto. Vou selecionar, vou confirmar. Selecionamos aqui no próximo, que é a descrição, Initial Value, parâmetro. Vamos selecionar qual é a coluna que a gente quer exibir, né, que é a descrição. Então, vou definir ela aqui, confirmo. E por último, o preço. Então seleciono aqui novamente, SQLite Param, é o parâmetro. Aqui é o preço. Então, vamos fazer novamente aqui o formato, né? Então vem aqui, custo de formato, né? Um formato customizado, e aqui vamos colocar esse formato. Então, cerquilha, vírgula, mais duas, 0.00. Aqui embaixo, PT, underline, BR. Então posso clicar aqui em confirmar. Então tudo certo, agora ele vai exibir as informações do produto que eu quero editar. E aqui embaixo eu preciso, caso eu queira fazer alguma alteração, eu preciso salvar essa edição. Então eu vou clicar aqui, salvar a edição. Então eu vou clicar aqui para adicionar. Vamos colocar aqui o form, né? Porque ele precisa estar preenchido. Vai ser o form, a validação do formulário. Só tem um, então eu vou selecionar ele aqui. Vamos adicionar novamente uma action, vai ser o SQLite, o update query. E agora a gente vai utilizar atualizar o produto. Eu vou selecionar ele aqui.
Vamos adicionar nossas variáveis. Então aqui eu vou adicionar o meu ID, aqui o produto, aqui embaixo a descrição e por último o preço. Então pessoal, o meu ID vem de onde? Então eu vou clicar aqui em Value, escalar de parâmetro, né, que é o parâmetro que a gente passou. E aqui eu vou definir o meu ID. Vou confirmar. O meu produto ele vai vir de onde? Não é do parâmetro, ele vai vir das alterações que eu vou fazer lá no meu text field. Então é de produto. Eu vou selecionar ele aqui. O próximo é a descrição. Então eu clico aqui em Value. Ela vai vir também do meu widget stage, do estado do widget, que é o text field de descrição. E por último é o preço. Então eu venho aqui Value, estado do widget. Eu seleciono aqui Add preço. Vamos adicionar mais uma ação. Então eu vou clicar aqui, Add Action. E agora a gente vai navegar para a página inicial. Eu vou selecionar, ou seja, a gente vai validar o formulário para ver se tem algum campo vazio. Vamos atualizar o produto, caso eu queira fazer alguma atualização. E por último, a gente vai voltar para a nossa página. Então ele edita e volta para a nossa página inicial. Eu vou fechar. Aqui vamos selecionar o nosso botão de cancelar. Vou adicionar uma ação também e vai ser navegar para a página inicial. Caso eu queira cancelar, ele volta para a página com a listagem dos produtos. Então, vou selecionar ela aqui. Então, a gente já conseguiu finalizar todas as actions da opção de editar. Então, agora, para finalizar, precisamos adicionar somente a opção de deletar. Eu vou vir aqui na minha página inicial, vou selecionar o ícone aqui para deletar, né? Essa é a opção. Venho aqui e vamos adicionar a ação. Então, pessoal, para deletar, a gente vai exibir primeiro uma mensagem, né? Então, eu vou adicionar aqui uma ação. Essa ação é um confirm dialog. E aqui eu vou perguntar, né, se ele quer deletar realmente esse registro. Então, aqui eu vou colocar deseja deletar esse registro. Vou abrir aqui a interrogação. Uma opção bem interessante, você pode concatenar. Então, eu posso clicar aqui em Value, venho até em Combine Text, aqui você pode combinar um texto. Então, deseja deletar o, dá um espaço, e aqui eu adiciono outro texto. Então, aqui, eu vou clicar nessa opção, listar produtos, e aqui eu vou colocar o nome do produto. Então, ele vai perguntar, deseja deletar o produto, e aqui eu vou adicionar mais um texto, né, que vai ser a interrogação. Então, eu posso clicar em confirmar. Então, aqui embaixo tem a resposta, então, cancelar, e a opção para confirmar, que é, no caso, deletar. Vou deixar assim. Então aqui eu vou adicionar uma condição. Então, pessoal, o que, é que vai acontecer aqui? A minha condição ela vai ficar aguardando, né, a resposta do alert dialog. Ele tem duas respostas, que é o ou cancelar ou deletar, que é confirmando. Se ele clicar em deletar, que é confirmando, vai ser verdadeiro e ele vai deletar. Se for cancelar, ela vai ser falso e aí ele pode voltar para a página anterior. Eu vou adicionar a ação para deletar. Então eu clico nela aqui, adicionar a ação. Então vamos lá no SQLite, update carry, e agora vai ser a carry de deletar o produto. Então vamos adicionar a variável. Então o que, que ele está pedindo? Ele vai pedir somente a variável do ID. Então eu vou selecionar ele aqui, ID. O valor vai ser qual? Vai ser listagem de produtos e o meu ID. Então aqui ele vai deletar o produto do ID específico, ou seja, eu vou fechar aqui. Então quando eu clicar para deletar, ele vai deletar somente o registro da posição que tiver selecionado. No caso esse aqui, ele vai deletar esse registro. Então vamos voltar aqui. Aqui, vou adicionar uma ação que é para navegar para a página homepage, ou seja, ele volta para a página anterior. Posso até colocar também o navigate to back, ele volta para a página anterior também, então tanto faz. Podemos adicionar uma mensagem também, avisando que esse produto foi deletado, então eu clico aqui, adicionar a ação, vamos exibir aqui o show snack bar, eu vou colocar aqui o produto deletado. Vou mudar aqui a cor também, vou colocar branco, aqui vou mudar para extra bold, vou selecionar essa cor aqui, vermelho. Então é o erro. Vou selecionar essa cor. Então vai ficar dessa forma. Então a nossa aplicação ela já está praticamente pronta. Agora vamos adicionar aqui só para exibir, né? Só para aumentar assim a quantidade de ações que vai existir na nossa aplicação. E essa opção aqui. Quando eu clicar nessa opção, ele vai listar a quantidade de produtos que a gente tem cadastrado. Então vamos selecionar a nossa página. Vou adicionar aqui um texto. Então vou adicionar aqui um text. Vamos aumentar ele aqui. Colocar, por exemplo, esse extra bold. Vamos centralizar. Vou colocar aqui centralizado. Vou aumentar aqui para 22, para ficar dessa forma.
Vou dar um espaçamento aqui na parte superior dessa coluna. Vou colocar aqui um espaçamento de 20. Então, para a gente exibir a quantidade de produtos cadastrados é muito simples. Antes, eu vou selecionar aqui minha coluna. Eu vou envolver ela dentro de um container. Então, eu vou apertar com o botão direito. Vou selecionar essa opção aqui. E vou selecionar o container. Vai ficar dessa forma. Agora, o meu container, eu venho aqui na parte superior, Backend Query, adicionar uma query. E vamos selecionar SQLite Query. Aqui no Query Name, eu vou definir a minha lista de produtos, que é a consulta que a gente está fazendo. Então vai ser a listagem de produtos. Vou clicar em confirmar. Então agora vamos selecionar o nosso texto. Clico nessa opção. Vamos selecionar aqui a nossa listagem, né, dos produtos. Clico nela. E aqui tem várias opções. Aqui você consegue fazer a filtragem. O nosso vai ser a quantidade de itens, né, número de itens. Então eu vou selecionar. Não vou fazer nenhuma configuração e vou clicar em confirmar. Então, pessoal, nossa aplicação já está pronta. Para finalizar, eu vou clicar aqui nas configurações, venho aqui em Appset, eu vou mudar esse ícone só para ficar diferente. Eu vou procurar um ícone aqui do Flutterflow mesmo, não precisa ser. Então, eu vou selecionar esse aqui, pode ser, salvar, beleza. E aqui em Launch Icon, eu clico nessa opção e vou selecionar aqui o meu ícone. Então, eu vou abrir, tá tudo certo. Então, agora, quando a gente tiver na nossa aplicação, né, quando a gente for instalar o nosso aplicativo no smartphone, ele vai exibir esse ícone, aí não fica aparecendo aquele ícone lá do próprio Flutter, né? Então eu vou voltar aqui e vamos clicar para baixar. O download do APK já foi finalizado, já passei ele aqui para o meu dispositivo e agora a gente vai testar. Eu vou instalar ele aqui, vou clicar para instalar e vamos aguardar. A gente vai abrir. Então já estamos aqui na nossa aplicação, podemos ver que não temos nenhum produto cadastrado, vai cadastrar agora. Aqui vamos digitar, então vou colocar, por exemplo, vocês podem ver que ele já aparece a notificação aqui embaixo, né? É para a gente preencher os campos. Vamos colocar aqui a descrição, corrigir aqui. Então, por exemplo, eu já vou definir aqui também o preço. Vamos colocar um preço aleatório, vamos cadastrar. Então, produto cadastrado já está aparecendo aqui na nossa lista. Então, vamos adicionar mais um produto. Colocar a descrição também. Vamos adicionar outros produtos, como, por exemplo, notebook. Então a nossa listagem aqui já está funcionando, podemos ver que a gente consegue navegar entre os produtos cadastrados. Se eu quiser editar algum produto, eu posso clicar aqui nessa opção e aqui eu consigo fazer edição. Por exemplo, colocar iPhone 14 Pro e salvar. Ele já fez a edição aqui, então vamos editar outro produto. Eu vou clicar aqui, vou apagar, vamos diminuir aqui, alterar esse valor. Salvar a edição. E agora, já fez aqui todas as alterações. Se eu quiser deletar, eu clico nessa opção, clico para deletar, e ele já deleta automaticamente. Podemos ver aqui, produto deletado. Se a gente vir aqui na edição novamente, se eu quiser cancelar, ele retorna para a nossa listagem dos produtos. Então aqui na parte superior, a gente vai ver a quantidade de produtos cadastrados. A gente tem 5 produtos. Se eu deletar, então agora a gente só tem 4 produtos cadastrados. Quando eu clico para adicionar, eu posso colocar aqui um produto aleatório. Se eu clicar aqui novamente, podemos ver que o produto que a gente cadastrou agora, ele já exibe aqui a quantidade. Então, tudo funcionando perfeitamente. Aqui na nossa opção para cadastrar, caso eu queira fazer um cadastro e eu não finalize, né, eu não preencho todos os campos, eu não vou conseguir cadastrar, porque o nosso formulário aqui ele só vai validar se todos os campos tiverem preenchido. Então, por exemplo, se eu preencher esse aqui, vou cadastrar, pode ver que deu certo, né? Então, eu vou arrastar até para o final. Então, podemos ver que o produto que a gente adicionou foi cadastrado. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero estar trazendo mais outros conteúdos relacionados ao SQLite. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e aguarde aí os próximos vídeos.